No quadro Foco na Informação de hoje, estamos conversando com a doutora Graziela Souza, neuropediatra, com atuação em Igrejinha, Parobé, Gramado e Sapiranga. Doutora Graziela, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Marcos, por me oferecer esse lugar de fala hoje para a gente debater de um assunto tão importante. Obrigado, doutora. Doutora, no seu consultório, a senhora atende também na rede pública, na rede privada. Isso. A senhora atende crianças com doenças neurológicas, também transtornos de comportamento. Quais são os diagnósticos e causas mais frequentes que a senhora atende? Certo. Bom, o dia a dia do neuropediatra, o neurologista infantil, é recheado de casos muito interessantes de pessoas com todo tipo de deficiência. Então, crianças, adolescentes com deficiência física, que traz ali algum certo impedimento motor, social, decorrente de questões de aparência mesmo, Sim. deficiência intelectual, deficiência de ordem sensorial, então crianças com deficiência visual, auditiva, proprioceptiva, que tem relação da noção corporal, espacial. Então, exemplo disso seriam os transtornos do desenvolvimento, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista, a própria deficiência intelectual, malformações das mais diversas do sistema nervoso central, infecções congênitas e por aí vai. Certo. Uma questão que é bem comum para as famílias é o momento do diagnóstico, né? Aquele choque do diagnóstico. Às vezes acontece logo depois do nascimento, às vezes demora um pouco também para acontecer. Como é que a doutora lida com isso, com essas famílias, quando recebem um diagnóstico, por exemplo, bem difícil? Isso, exatamente. O diagnóstico é, sem dúvidas, o momento mais difícil, tanto para o profissional dar esse diagnóstico, quanto para os pais, né? Eu costumo dizer que para o paciente, às vezes receber o diagnóstico pode ser até uma certa dádiva, assim, porque a partir daquele momento, né, existe a oportunidade de se compreender melhor as suas dificuldades, como a gente pode trabalhar em relação a isso, adaptação curricular lúdica. Mas para os pais, né, sempre passa por aquele momento de negação, por conta de toda uma expectativa. Acontece bastante isso, de o pai não aceitar aquele diagnóstico. Não aceitar. Tem mães que vão passar anos nessa negação, tem pais que trazem até essa sensação de luto. Luto, porque há uma morte de uma expectativa muito grande que a gente cria no nosso maternar, no paternar. O paternar é capacitista, né? Esse termo ele vem ganhando força, entendimento, mas os pais, o que eles esperam de um filho quando vem aquela expectativa do filho é que ele seja perfeito. E a nossa ideia de perfeição que a gente tem hoje, ela ignora a imensa neurodiversidade e formas de expressão de vida e de existência que separa possam existir. Perfeito e o resto imperfeito. O resto imperfeito. A gente ainda tem aquela questão de normalidade que a gente precisa começar a desconstruir no momento do diagnóstico. Então, o que é normal? Será que o normal, a gente consegue colocar o conceito de normalidade para a existência humana? É uma coisa tão exata, tão matemática, né? É difícil a gente, às vezes, separar, ter assim, o conceito de deficiência como uma diferença e não como o de sentença. A gente ainda liga muito ao conceito de sentença. Tanto pelo medo assim, da perda, de morte, quando a gente está falando de crianças, os pais têm medo, inclusive, da morte, né? Eu vou perder meu filho, né? Quais são os principais medos e preocupações então, que os pais falam para a doutora? Olha, são muitos medos que a gente tem que lidar no dia a dia em diferentes etapas aí do processo de diagnóstico e do tratamento. Mas medo em relação ao desconhecido, como vai ser essa trajetória agora, tanto na questão diagnóstica, quanto tempo vai levar, o diagnóstico vai trazer a cura ou não vai, esse medo também existe, a esperança, né, da cura. O medo do bullying na escola, do que os outros vão pensar, como eu vou ser julgado, o medo da culpa, né? Sempre os pais se perguntam, foi alguma coisa que eu comi? Foi alguma coisa no meu DNA, do pai, da mãe, alguma coisa que eu bebi? Deveria ter tido filho. Eu deveria ter tido filho. Então, esses medos fazem parte do dia a dia dessa família. Então, eles precisam de muito apoio para a gente conseguir reverter ou minimizar esses efeitos, né? Ou seja, o neuropediatra trabalha com a criança, com o diagnóstico em si, mas também trabalha com os pais, com a família. Com a família. A gente não consegue atingir o nosso objetivo de cuidado se a gente não lançar um olhar cirúrgico para tudo que envolve as questões da deficiência. Se a gente ficar focado na deficiência em si, na doença em si,
a gente não vai conseguir focar no ser humano, em tudo que o rodeia, né? Quando a gente pega ali o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente vê que a deficiência está relacionada tanto a questões inerentes à pessoa, as dificuldades, Sim. as limitações, mas também as barreiras que a sociedade impõe. Sim. Então, se o profissional não se interessa em minimizar essas barreiras, a gente não atinge o nosso objetivo de cuidado e de conseguir alcançar todo o potencial que aquela criança, aquele adolescente consegue atingir. Doutora, falando do diagnóstico, esse processo também nem sempre é instantâneo. Às vezes sim, né? Já tem um diagnóstico ali bem precoce, mas muitas vezes, no caso do autismo, por exemplo, ou outras situações, que esse diagnóstico pode demorar um pouco, às vezes até anos, né? Pode é um momento demorar. de bastante aflição também para as famílias. Muita aflição, muita angústia. A pressa pelo diagnóstico, ela é bastante interessante, é um processo muito delicado, porque na mesma medida que ela existe, os pais estão lidando com aquela dificuldade, eles querem uma resposta, mas também existe a questão do medo de chegar o momento de enfrentar aquela realidade. Então, alguns pais acabam assim, mas pode ser, vai que não é nada, cada criança tem seu tempo. Sim, e ela está muito vinculada à questão, às vezes, de uma gravidade, quando é uma gravidade mais palpável, mais iminente, né? Uma criança que parou de andar, não consegue mais comer, está tendo um monte de crise epiléptica, existe essa pressa maior. Mas quando é uma coisa mais sutil, como num transtorno do espectro autista, às vezes os pais entram naquele conflito de querer uma resposta, mas ao mesmo tempo, tomara que não seja, vamos adiando mais um pouquinho, vamos esperar, vai falar, uma hora vai falar. E a gente sabe que quanto mais precoce, melhor a possibilidade de intervenção, ou seja, a intervenção, algumas terapias, independentemente do diagnóstico, né? Podem ser começadas antes mesmo do diagnóstico. Antes, eu sempre costumo dizer para as pessoas que fazem parte da rede de apoio dessa criança, a gente não precisa esperar laudo para começar a intervenção. A gente tem que começar a intervenção baseada nas dificuldades que estão muito claras ali na nossa frente. Então, se está com uma dificuldade escolar, já começa uma intervenção de adaptação curricular. Se está com uma dificuldade de socializar, de interação social, já busca ajuda nesse sentido e assim por diante. Então, a gente não precisa esperar um nome para a gente começar a nossa frente de ação com essa criança. Claro que o diagnóstico direciona, mas a gente não precisa esperar pelo diagnóstico. Eu estou falando sobre transtorno de comportamento. Existem muitas crianças e até adolescentes que acabam não tendo um diagnóstico fechado e vão levando a vida assim, sem ter uma definição. Isso é bastante comum. Às vezes não tem aquela rede de apoio de segmento mesmo para a gente conseguir concluir esse diagnóstico. E essas crianças, elas ficam muito sujeitas a mais julgamento do que apoio. Isso pode acontecer. Então, principalmente, né, voltado a questões aí de comportamento, como você citou, às vezes a gente coloca essas crianças como preguiçosas, malcriadas, que não conseguem. A gente fica focando nas incapacidades, nas dificuldades, ao invés de dar apoio. Então, às vezes, ficar aí sem diagnóstico. A gente usa termos capacitistas como, tem um probleminha. E a gente oferece pouco apoio e muito julgamento. Então, isso é uma coisa que a gente precisa Essa expressão capacitismo, a expressão que tem surgido com força agora no meio desse tema, né? O que representa exatamente essa expressão? Eu sempre costumo dizer, né? A gente pega a expressão capacitista e liga muito a pessoa, a deficiência em si, né? Ela não é capaz, então, portanto, ela vai ser excluída. Mas eu digo que vai muito além, né? É muito mais profundo, porque é uma questão de olhar para as pessoas neurotípicas e a nossa incapacidade de minimizar as barreiras. Então, eu acho que tem muito mais a ver com a gente trabalhar sobre os nossos preconceitos do que a falta de capacidade de alguém por uma limitação física, intelectual. Então, por exemplo, você não oferecer uma forma de acessar um meio social, um restaurante. Né? Você tem lá uma escada, mas você não tem uma rampa, você não tem um elevador. Então, não é um problema de falta de capacidade da pessoa com deficiência. É uma questão muito mais relacionada a gente. E não está relacionado ao conceito de ruindade. Né? A pessoa capacitista, que se declara capacitista, não é necessariamente uma pessoa ruim, mas é você assumir que você precisa entender melhor, que você precisa se educar melhor. Né? Então... Doutora, quais são as principais dificuldades que a senhora percebe nas crianças que a senhora atende, assim, na vida cotidiana delas? Eu digo que a principal dificuldade, né, como a gente estava comentando do capacitismo,
está muito mais vinculado à nossa dificuldade em compreender essas crianças, mas também existem as dificuldades inerentes dessas crianças em entender, em se fazer entender, questões sensoriais que podem levar à dificuldade a certa irritabilidade, instabilidade emocional dessas crianças, um processo de aprendizagem que é diferente desse tradicional que a gente conhece, e também em termos de inclusão, em brincadeiras, nas atividades. Tem um exemplo muito, muito interessante, né, que certa vez num hospital onde eu trabalhava, uma mãe, na festa junina, ela pegou o seu filho, que tinha lá uma deficiência física, cognitiva, e vestiu ele de caipirinha, colocou lá o bigodinho, o chapéuzinho. Ele não conseguia se alimentar, né, da forma como a gente conhece, ele precisava de um dispositivo, uma sonda, e ela levou para participar da festa junina. E alguém questionou ela, falou, mas por que você está trazendo essa criança aqui para participar dessa festa junina se ela não está... Não vai nem aproveitar. Ela não vai nem aproveitar, ela não está entendendo nada, né? Então, aí que eu me pergunto, quem somos nós para fazer um julgamento de uma experiência de senso de importância daquela criança? É uma forma de se expressar, de viver, que é só dela. A gente não... Então, são essas dificuldades, né? Esse tipo de julgamento que essas crianças elas enfrentam. Certo. Um outro aspecto, doutora, é a questão relacionada às mães. Você percebe muito que, em geral, uma mãe, às vezes com uma criança com uma deficiência física ou intelectual, ela acaba sendo sobrecarregada. Muitas vezes ela deixa de trabalhar para ficar cuidando do filho. Exatamente. O pai tem que trabalhar, enfim, né? Mas, de certa forma, sobrecarrega muito a mãe. Acompanhamento médico, enfim, tudo. A senhora tem percebido isso? Sim, esse cenário, na verdade, é a regra, né? Quando a gente pega essas histórias mais pesadas, acaba que a mãe perde a sua identidade. Muitas vezes ela abandona o trabalho, as coisas que ela gostava de fazer, as suas atividades de lazer, e passa a viver em função das necessidades do filho, mas não necessariamente vinculada às necessidades. Às vezes é um sentimento de culpa, né? Ou de achar que nenhuma outra pessoa vai fazer tão bem quanto ela faria. Às vezes tem o pai. Exatamente. Às vezes a gente precisa abrir um pouco de espaço para que outras pessoas possam participar. E o profissional também pode ajudar, né, intermediar nesse processo, chamando o pai, a avó, o tio, né? O núcleo familiar com orientações ativas do que fazer para ajudar. Você dá um remédio, levar um final de semana para passear, deixar a mãe lá num salão, buscar essas atividades de lazer, isso tudo faz parte, são formas das outras pessoas também participarem. Ou seja, a inclusão começa na própria família. Começa dentro do núcleo familiar. Às vezes, pode acontecer até na família isso ser muito difícil, então a equipe de saúde também tem que estar ali disponível como forma de rede de apoio segura, sensível para essa mãe, né? As relações ficam muito vulneráveis nesse momento, né? Certo. Doutora, uma preocupação bem comum também das famílias é com relação à medicação, né? Muitas crianças com uma deficiência neurológica, enfim, tem que fazer o uso de uma medicação de uso controlado, que tem efeitos colaterais e causa uma preocupação muito grande nos pais, né? Causa uma preocupação muito grande. Os pais, eles chegam com alguns termos, né? remédio tarja preta, mas esse remédio é muito forte. E aí eles mal entendem assim, dependência. Mas por quê? Dependência, mas vai dopar, vai viciar o meu filho, né? A maioria das medicações que a gente usa na neurologia infantil, em psiquiatria infantil, né, os principais grupos são os psicoestimulantes, as medicações antipsicóticas, tricíclicos, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, os anticonvulsivantes e por aí vai. São medicações de uso controlado. Mas o que é que a gente precisa saber? É controlado porque a gente precisa prescrever com responsabilidade. Sim. Mas fazendo um ajuste de doses, as orientações, de objetivos esperados, efeitos colaterais possíveis, a gente consegue amenizar essas preocupações e o objetivo nunca é dopar ou viciar, que essas medicações não viciam, né? Nunca é dopar ou viciar essas crianças. Ou seja, uma criança que é autista, por exemplo, que acaba irritando ou causando uma perturbação, a ideia é, ok, para acalmar ela, deixar ela meio dopada, deixar ela assim... Não, a ideia não é dopar, a ideia é melhorar a qualidade de vida dela. Qualquer objetivo diferente disso, você precisa rever a sua terapia. Sim. Ou fazer um ajuste de dose, ou trocar medicação. Né? Se a criança está ficando com efeitos de sedação, sonolência... ou qualquer outro efeito esperado de medicações, né? Uma dor de cabeça, uma irritação gastrointestinal, você precisa rever, você precisa deixar os pais seguros de que com qualquer coisa eles podem contar com um profissional para rever essa terapia.
porque o objetivo é melhorar a vida da criança. Claro. Essas medicações podem ter efeito na alimentação da criança, mudar algum hábito alimentar? Pode ter efeito tanto para mais quanto para menos. Então, Uhum. algumas medicações pode haver perda de apetite, outras medicações pode haver um aumento, né, do apetite. Né? O topiramato, uma medicação, por exemplo, que a criança pode ter perda de peso, emagrecimento, porque come menos. Sim. Ácido valproico, risperidona, aripiprazol são exemplos de medicamentos que podem aumentar a questão do apetite, mas eles não são utilizados com esse fim, são efeitos colaterais que a gente vai manejando. Ah, certo. Há também um manejo para trabalhar essas Há um questões manejo da para alimentação. trabalhar essas questões, né? Tanto com ajuste de dose ou mesmo troca de medicamento ou associar algum medicamento que pode amenizar esses efeitos. Certo. Toda uma preocupação dos pais é com relação ao progresso da criança, né? Que ela possa, enfim, algumas pode ter uma evolução maior, outras um progresso bem pequeno, né? Como é que lidar com isso? Alguns casos realmente são bem mais severos, talvez o progresso vai ser bem pequeno, mas sempre vai ter um avanço. Exato, né? A gente tem que lidar com as nossas expectativas nesse momento. Primeiro, a gente está diante de uma doença que é progressiva, neurodegenerativa, então a gente precisa lidar com isso, ou a gente está diante de uma doença não progressiva ou um transtorno não progressivo que tende a melhorar, e aí cada um vai ter a sua particularidade de melhora, né? Sim. A gente tem que respeitar o potencial de cada criança e não jogar toda a nossa expectativa sobre ela. Então, eu costumo dizer que cada dia é um dia, cada progresso é um progresso, tudo deve ser comemorado, cada passinho deve ser comemorado, né? Então, não esperar que ela atinja aquilo que a gente quer ser, porque isso é um sentimento egoísta capacitista, né? Sim. É tentar ver o que a criança consegue em relação a ela mesma, livre de comparações. A gente não faz isso com as crianças neurotípicas o tempo todo, né? A gente não pode jogar essa carga para as crianças com deficiência também. E, doutora, como é que é a parte assim de entender a criança? Porque muitas crianças não se comunicam, né? Como médico, assim, para entender o que a criança quer expressar, enfim. Eu acho que essa é a parte mais bonita da neurologia infantil, né? Eu acho que se você não tem aquele meio verbal ou não verbal, gestual, que a gente conhece, né? Aquele sistema de comunicação que a gente conhece desde de criança, resta ao profissional acessar a sua própria vulnerabilidade, os seus próprios medos, preconceitos, a sua sensibilidade. Eu acho que é algo assim do coração mesmo. Aí eu acho que não é algo aprendido na faculdade. A gente tem um sistema de aprendizagem na medicina que ainda é muito focado na doença e não no paciente. Então, eu acho que é um processo de você começar a se conhecer para se conectar com o outro, né? E buscar outras formas de entendimento, num olhar, num sorrisinho. Eu acho que essa é a beleza da medicina, quando você se descobre no outro e se conecta ao outro. Doutora Graziela, muitas famílias, quando estão nessa fase do diagnóstico, pré-diagnóstico, buscam no profissional um socorro, né? Alguém que vai segurar a mão no momento difícil. Que mensagem a senhora passaria para essas famílias que estão passando por esse momento assim, de bastante aflição em relação ao diagnóstico? Primeiro, busquem ajuda, né? Não fiquem adiando esse momento. Se tem alguma desconfiança de algo que possa estar acontecendo, busque ajuda, busque um suporte. E aí você precisa encontrar um profissional que você vai sentir essa confiança, né? Alguém que vai te amparar, que vai ter um olhar não só para aquela deficiência, mas um olhar para você, um olhar para o seu filho, para o que está acontecendo, uma pessoa que vai ser disponível. Bom, é muito difícil às vezes, né? As pessoas esperam do profissional a partir daqui eu vou ter todo o suporte, todas as respostas que eu precisava e as coisas vão começar a sair como eu esperava. Mas não necessariamente, né? A gente precisa buscar um profissional com quem você vai estar conectado, alguém que vai estar sensibilizado a todas as questões envolvendo o processo e não só a parte técnica ali da deficiência. Porque, às vezes, a gente vai encontrar uma resposta, um diagnóstico, mas não necessariamente a cura. Claro. Então, a gente ingressa num processo de cuidado e formação de rede de apoio. E eu acho que isso é o mais importante, mais do que todas as respostas que a gente possa ter, e, às vezes, o profissional não tem. Mas alguém para caminhar do teu lado, eu acho que esse é o principal. Certo. O pai ou a mãe chegam com aquela listinha, né, de perguntas, de aflições, né, e nem sempre todas as respostas vão estar ali, né, Nem sempre. A gente é ser humano também,
mas o importante é a gente estar disponível para ajudá-los com todas essas angústias. E às vezes a angústia do pai e da mãe é a mesma angústia do profissional, Sim. e a gente vai ter que crescer junto nesse processo. Certo. Doutora Graziela, muito obrigado por participar dessa entrevista. Realmente foi muito interessante. Gostei muito de conversar com a doutora. Obrigada, Marcos. E quero dizer para vocês que a íntegra dessa entrevista vai estar disponível na playlist Foco na Informação. Intervalo e já voltamos.